Em tempos de pandemia, a guarda dos filhos pode criar problemas e até riscos não só à própria criança e adolescente, como também a idosos. Na falta de bom senso entre pais e mães, como têm agido as varas de família? Que outros direitos de família foram impactados com a pandemia do novo coronavírus? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES, em mais uma edição especial e remota por conta aí da quarentena provocada pela Covid-19. O nosso entrevistado de hoje é o juiz Marcos Antônio Ferreira, que é titular da segunda vara de família da comarca de Montes Claros, no norte de Minas, a 440 quilômetros de Belo Horizonte. Doutor Marcos, obrigado por nos receber. É um prazer falar com o senhor aqui novamente no Pensamento Jurídico. Obrigado, Orion. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar nesse importantíssimo programa da AMAGES. Obrigado, será um prazer. Muito bem, o doutor Marcos é magistrado há 23 anos e já passou aí por 3 comarcas como titular: São Francisco, Itabira, Montes Claros, além de várias outras como juiz substituto. Ele também é professor de Direito Processual Penal da Faculdade de Direito da Unimontes, a Universidade Estadual de Montes Claros. E a você que está nos acompanhando, por favor, inscreva-se no canal da AMAGES no YouTube e envie suas sugestões e comentários que serão muito bem-vindos. Muito bem, doutor Marcos, o nosso objetivo, então, é discutir essa questão dos direitos de famílias impactados aí por conta da pandemia. O objetivo aí é o isolamento social, é evitar a disseminação da doença. Nesse caso, quais foram estão sendo também, né, as implicações e desafios para a guarda dos filhos de casais separados? Orion, nós verificamos nesse período de pandemia, primeiro, um acréscimo substancial de determinadas demandas no foro local. A gente tem aí um impacto enorme com relação de processo de divórcio, uma quantidade grande de pessoas que estão divorciando nesse período, né, pessoas que não conseguem conviver com os cônjuges, e também um impacto grande, muito grande, com relação à questão do direito de visitas dos pais e dos avós com relação aos netos e filhos. Todas as vezes que não há consenso, não há bom senso também entre o casal, isso vem para o âmbito do judiciário e a gente tem que decidir cada caso de acordo com as suas peculiaridades. É muito comum a gente verificar, por exemplo, crianças com uma idade muito pequena, em que os pais pleiteiam o direito de visitas. Aí qual o critério que a gente adota, né? Aqui em Montes Claros eu tenho adotado basicamente aquele critério de possibilidade de que essa criança tenha ou não contato com a doença, o Covid-19, uma doença que a gente sabe que é extremamente grave. Quando impacta, quando pega a criança, há uma possibilidade de que desenvolva um sintoma mais grave e pode levar até a óbito. Então, a gente verifica, por exemplo, a situação de qual a profissão que esse pai exerce, de qual a forma como ele pretende visitar essa criança, de qual a forma como ela vem sendo cuidada pela mãe, se existe alguma forma de contato remoto para substituir o contato presencial. Então, são vários fatores que são levados em consideração nesse primeiro momento, numa primeira análise do processo, né? Porque normalmente quando o juiz recebe um processo com um pedido desses, ele vem com uma versão apenas de uma das partes. Então, às vezes a gente até determina que a parte contrária apresente a versão dela para a gente poder decidir com mais facilidade. Muito bem. Agora, doutor Marcos, nesse momento aí, dessa situação de risco que nós vivemos aí pela disseminação da doença, a discussão de guarda compartilhada fica um pouco afetada também, né? Fica extremamente afetada, né? Principalmente porque a guarda compartilhada da forma como prevista em lei, que é a divisão de tempo igualitária entre os cônjuges, fica, além de prejudicada, fica até temerário, né? Você imagina, você pega uma criança e submetê-la a um transporte coletivo, muitas vezes, ou mesmo que não seja transporte coletivo, transporte individual, você vai deixá-la na casa de um dos cônjuges, dos pais, um período da semana, e na casa do outro pai, um outro período, a probabilidade de vir a ter contato com o vírus e se contaminar e desenvolver eventual problema pode ser muito mais grave. Então, a gente tem que pensar nisso e ter um tratamento diferenciado, um olhar diferenciado nesse momento de pandemia, que é um momento excepcional na vida de todo mundo. Sim, pode-se dizer, então, que o momento é de guarda unilateral. Tem havido muitos pedidos de suspensão temporária da guarda compartilhada, por exemplo?
Tem havido, sim. A gente tem observado, entre outros acréscimos que a gente teve na vara de família, né, um acréscimo com relação a isso, né, mães, basicamente mães se sentindo temerosas, né, elas pedem que seja suspenso esse exercício do direito paterno e também, né, alguns pedidos até de suspensão de direito de visitas dos pais, né, aquele pai que pegava o filho no final de semana, ou pelo menos quinzenalmente, final de semana, existem aí vários pedidos das mães temerosas de que as crianças tenham contato, principalmente porque elas, melhor que ninguém, sabem a forma como os pais convivem e vivem as profissões exercidas, então, os contatos e contágios possíveis que esse pai pode ter durante a semana. Então, por isso, temendo isso, existem vários pedidos aportados nas varas de família com relação especificamente também a essa matéria. Isso, lamentavelmente, causa até mais atritos entre esses pais que já vivem uma situação, às vezes, de conflito, né? Porque quando chega no judiciário, é porque eles já esgotaram as possibilidades de resolução amigável, né? A gente já pega o problema já muito agravado, a gente chama isso de inflamado, uma situação inflamada. Então, com certeza, é um dos fatores que vai agravar, né? Aquele pai que se sente prejudicado em não ter o contato com o seu filho, naquele período de pandemia, às vezes ele não tem a consciência de que isso é importante para o filho também. Então, acaba que gera um conflito maior e vai desaguar depois lá no problema lá da pensão alimentícia que ele para de pagar, vai desaguar em outras retaliações que ele vai ter, levar para o lado materno. Então, isso é prejudicial demais para o filho, inclusive. Né? Nós estamos falando de casais separados, mas o senhor também observou a ocorrência do aumento do divórcio durante a pandemia também. A convivência é difícil, né? A gente tinha observado lá em Wuhan, na China, né, as estatísticas, as notícias de que lá teve um índice de divórcio aumentado em 30% no início da pandemia, foi o epicentro. Imaginávamos que talvez fosse chegar no Brasil, não com tanta força, mas de fato chegou aqui com uma força muito grande, mas felizmente grande parte desses divórcios, pelo menos aí a metade ou mais, tem sido consensual. Os próprios parceiros lá chegam a um acordo de que aquela relação deve ser descontinuada. Então aumentou-se consideravelmente os divórcios consensuais, né? Porque a gente não tinha antes da pandemia, o casal ficou dentro de casa, e a gente quando trabalha fora, a gente sai durante o dia, a mulher sai durante o dia, tem pouco contato, pode dizer assim, com o parceiro. Agora com a pandemia, ficando todo mundo na mesma casa, realmente foi um dificultador, e houve aqui, pelo menos em Montes Claros, a gente teve um acréscimo bem considerável de pedidos de divórcio. Felizmente, muitos consensuais, né? Em que o litígio não é tão grande, as partes chegam a esse termo de uma maneira voluntária. Nesse caso, os pedidos seriam extrajudiciais, já que são consensuais, já não passariam, então, pelo litígio, pelo judiciário, né? Não, por incrível, passa pelo judiciário em dois casos. Né? Primeiro, quando tem interesse de incapaz, obrigatoriamente passa pelo judiciário. E o segundo caso é quando o custo, né? O custo, às vezes, pelo sistema judiciário, é mais barato do que ali no cartório. No cartório tem um custo maior, né? Tem o tabelião cobra lá os seus emolumentos. No nosso caso, a maioria pede justiça gratuita, né? Que a maioria do pessoal não tem condição de pagar, e fica mais barato. E por incrível que pareça, o prazo aqui em Montes Claros não tem sido tão grande em relação ao cartório. Né? A gente costuma resolver ações de divórcio em um período bem curto, não precisa de audiência, então não tem nenhuma manifestação, salvo quando tem manifestação do promotor que demora 2, 3 dias, divórcio a gente costuma julgar aqui em poucos dias. 2, 3 dias está divorciado o casal. Na discussão da guarda, aí, compartilhada ou não, unilateral, doutor Marcos, também é observado também o cuidado com as pessoas que convivem, que vivem nessa casa. Idosos, por exemplo, interferem nessa decisão judicial? Sim, nesse período de pandemia tem que interferir pelo impacto que isso vai gerar numa possível contaminação do idoso, né? A gente já viu aí pela imprensa que o idoso tem uma probabilidade maior de ter dificuldade de conviver com o vírus. Então, por causa disso, a gente também observa esse fato. E esse fator, né? Se houver idoso que vai conviver com essa criança, então ela não vai poder ficar indo para lá e para cá, porque ela pode, eventualmente, ser portadora do vírus e, infelizmente, contaminar alguém da família, né? Sim. Agora, doutor Marcos, a gente sabe que a distância física representa também um distanciamento efetivo. Como superar isso no caso do pai que perdeu essa oportunidade, tanto das visitas também, como da guarda compartilhada? Uma das formas que a gente tem tentado, Orion, é essa forma virtual, né? Esse contato através de videoconferência, de videochamada, é uma coisa interessante, né? Eu já vi até algumas decisões aí, o juiz determinando que a criança tem acesso com o pai uma vez por semana, por videoconferência, meia hora, não. Aqui a gente tenta estimular isso e que esse contato seja diário, permanente, quanto necessário, quando possível.
para evitar essa delimitação de tempo, né? Já que ele teve o impacto de não ter a criança presencialmente com ele, pelo menos que ele tenha essa oportunidade, o pai e a criança, de conviver, ainda que por videochamada. É uma opção também que se revela mais ou menos interessante e mostra para a criança o mais importante, que é o cuidado e o carinho que o pai tem com ela. Isso que tem que ser mostrado, isso é que é importante que a gente tem que observar nessas questões. Perfeito. O direito de família, doutor Marcos, ele, pela sua importância, tem muita complexidade também, né? O senhor falou há pouco da questão do aumento de divórcio. Curiosamente, eu já vi casos de pais que não gostariam de ficar longe dos filhos, que resolveram se reconciliar, né? Viver novamente juntos. Isso pode até mudar o rumo das coisas, né? Sem dúvida. Esses momentos de pandemia, o sujeito fica sozinho em casa, ele vai ter muito tempo para refletir, muito tempo para pensar, novos arranjos familiares vão sendo estabelecidos, né? Essas reconciliações aí também acontecem bastante, e mesmo aquele pai que fica sozinho lá, ele vai ter também a condição de recuperar esse contato com seus filhos, né? É. Por outro lado, avançando um pouco mais na complexidade do direito de família, a gente percebe que existem consequências negativas também, quando, por exemplo, um dos cônjuges, que é o pai ou a mãe, aí, querem impedir a convivência sem justificativa, né? Sem critério algum, e seria um caso, talvez, o que a gente chama de alienação parental. O que fazer nesse caso? Nesse caso, a gente tem que ter a sensibilidade, né, o julgador tem que ter a sensibilidade de verificar, no caso concreto, se existe alguma motivação por trás daquela negativa. E a gente consegue facilmente perceber isso, né? Se a motivação não é bem delimitada no processo e na vida daquele casal, a gente consegue perceber, e se o juiz não perceber diretamente, ele tem a equipe técnica para fazê-lo, né? Ele vai lá, tem a psicóloga judicial, tem a assistente social judicial, e a gente lança a mão desse serviço auxiliar para nos ajudar a resolver aquela demanda. Então, normalmente, se você não tem a percepção direta, o sistema de justiça permite que você use os auxiliares da justiça para chegar a uma conclusão exitosa nesse caso. Entendi. Explica para a gente, doutor Marcos, o que é alienação parental, como é que se caracteriza, é uma infração, tem penalidades ou não? Normalmente a alienação parental é quando um cônjuge costuma denegrir a imagem do outro, aquele sujeito lá casado com a mulher e fala mal da mulher quando ele está com o filho, ou o contrário, a mulher fazendo com que haja o afastamento da criança do genitor quando no momento a criança está com ela. Então, basicamente é isso, é impedir que a criança tenha essa vontade, esse desejo de estar com o pai, porque o outro falou tão mal dele que a criança passa a ter rejeição por aquele genitor dela. Muito bem. E tem a penalidade, né? Conforme já dissemos aí A também. penalidade, aí a lei estabelece lá, né, que uma das penalidades mais gravosas é a inversão da guarda, né? Pode chegar até esse ponto do juiz inverter a guarda e penalizando aquele cônjuge ou aquele pai alienador. Né? Ok. Doutor Marcos, eu gostaria, vou voltar a esse tema daqui a pouco, mas eu gostaria que antes que o senhor fizesse para a gente uma indicação de leitura no nosso quadro de pensamento literário. Por favor, o que o senhor vai indicar para a gente ler nessa quarentena? Tem um livro uma leitura gostosa, né, que eu li recentemente, do Gustave Flaubert, Madame Bovary. É um livro francês, um livro bem interessante, né, que conta lá, ele tem a visão crítica, a visão histórica dele, é uma história não pode dar muito spoiler, né, que o pessoal fica desinteressado, mas é a história de uma mulher casada lá com um médico, ela viveu a infância dela lendo literatura romântica e acha que a vida de casamento, a vida de casado é um romance eterno. E quando ela se depara com o marido no casamento, ela vê que aquele romance que muita gente busca, infelizmente até hoje, né? Eu já vi pessoas, no final de semana eu conversava com uma senhora que o marido dizia que ele queria viver romances na vida dele. E o casamento não é um romance eterno, a gente tem momentos de romance, mas tem a vida diferente do mundo ficcional. Então, o Flaubert ele escreve bem interessante esse livro, é um livro histórico, que causou já muita E, de certa forma, social. dialoga com a questão da família. Com o momento, né? Dialoga até com o momento, porque você vai ver que o momento é diferente, né? Então a gente vai tentar aproveitar esse momento de pandemia para viver esse momento de romance. É possível ser feito isso, né? Pelo menos um pouquinho de romance. Então esse livro traz essa reflexão. Tem um outro livro interessante que eu li também, que esse vale para todos os homens e mulheres, tá? É um livro árabe chamado Jardim Perfumado, do Sheikh Nefazoui. Mas alguns vão lá que é um livro, já vi crítica falando que é um livro erótico, é um livro erotizável, não sei o quê, mas é um livro que traz muitas coisas interessantes para casais. É importantíssimo que a gente possa também lê-lo, tá? Então, O Jardim Perfumado, do Sheikh Nefazoui, é um livro de uma leitura gostosa, boa também, é uma literatura árabe, mas é interessante. Boas indicações, com certeza, para essa nossa quarentena.
Doutor Marcos, a respeito agora da questão ainda no direito de família sobre a pensão alimentícia, né? Como é que fica essa situação aí? Alguns até da prisão, mas nessa quarentena aí, muitos têm deixado a prisão, outros perderam o emprego e alegam que deveriam suspender essa obrigação dos alimentos. Como é que tem sido tratada essa situação? Na verdade, a jurisprudência fez aí cada um decidiu de uma forma, até que veio aquela lei do presidente dizendo que trata uma lei temporária, que até 31 de outubro não há possibilidade de prisão do devedor de alimentos no cárcere, como era antigamente. Muitos pais aproveitando dessa brecha legal, de que não vai ter prisão, a lei determina prisão domiciliar. Então, como a gente não tem pouco controle sobre a prisão domiciliar, muitos pais aproveitaram para não pagar a pensão alimentícia. Aqui em Montes Claros, eu felizmente criei um sistema aqui de, tudo bem, a lei determina a prisão domiciliar, vamos aplicar a prisão domiciliar sim. Então, aquelas pessoas que forem presas até 31 de outubro, ele vai receber a visita do oficial de justiça na sua casa, com a seguinte intimação: olha, você vai ser intimada, aí comparecer no presídio regional, você vai colocar uma monitoração eletrônica na sua perna, tornozeleira eletrônica, você vai ficar na sua casa, preso, domiciliar, mas monitorado por tornozeleira eletrônica, né? Aí é bom, né, o conhecimentozinho que a gente tem lá do processo penal, das aulas da Unimontes, que me permitiu raciocinar dessa forma e interpretar o direito como manda o direito, né? Então eu tenho o Código de Processo Penal dizendo a prisão domiciliar vai ser feita com monitoração, tanto o CPP como a LEP. Eu peguei os dois dispositivos legais e apliquei no direito de família, dizendo, olha, nós vamos prender o sujeito domiciliar com monitoração eletrônica, e tem surtido um efeito muito positivo, que os pais passaram a pagar as pensões alimentícias que não tinham pago, porque você ficar preso na pandemia é uma coisa, agora que já liberaram muitas saídas, o cara continuar preso, ninguém quer ficar assim, então todo mundo está correndo e pagando as pensões. É importante ele sentir os efeitos dessa ação dele, dessa omissão dele perante o filho, a filha, né? Sim, aí o objetivo legal foi atingido, que é fazer o sujeito pagar a pensão, né? Imagina, ele está preso, ele vai ficar preso domiciliar, aí vai ter até o aborrecimento da atual mulher, dizendo, pô, você está com a tornozeleira, não pode sair de casa por causa do filho da outra e tal. Então, até isso surte o efeito para que o cara pague a pensão. Muito bem. Agora, doutor Marco, quando é o caso de desemprego ou de redução de salários, como tem acontecido muito nessa pandemia, é possível mudar os valores? É preciso de uma decisão judicial para isso? É preciso, sim, da decisão judicial que reveja os alimentos, tá? É possível o sujeito pedir liminar para que o juiz conceda o direito de diminuir a pensão, mas ele tem que comprovar que a situação foi alterada entre a situação do momento em que foi fixada a pensão até o momento atual em que ele está pedindo a revisão. Então tem que ser muito bem provado isso para que o juiz conceda. Então é muito comum o sujeito, mas eu estava desempregado antes e agora eu recebo auxílio assistencial do governo. A gente sabe que tem muita gente recebendo auxílio emergencial sem ter direito a isso, tá? Então, nem somente pelo auxílio emergencial que ele vai ter a redução da sua pensão. Cada caso é um caso, e se comprovado que houve uma redução da remuneração, ou foi dispensado o trabalho, ou foi colocado em suspensão o contrato, aí sim a gente tem a sensibilidade e o bom senso de reduzir proporcionalmente a pensão alimentícia para o filho. Sabendo que também o filho foi impactado também pela pandemia, né? A gente vê aí o preço da cesta básica que subiu bastante. Perfeito. Bom, eu conversei aqui com o juiz Marcos Antônio Ferreira, que é titular da 2ª Vara de Família da comarca de Montes Claros, no norte de Minas. E discutimos aí sobre os efeitos da pandemia, sobre os direitos de família, especialmente sobre a guarda dos filhos nesse momento de quarentena e de riscos de contágio da doença, disseminação da Covid. E também falamos sobre pensão alimentícia. Doutor Marcos, muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer recebê-lo aqui novamente no Pensamento Jurídico. Eu que agradeço a mais pela abertura e a oportunidade de falar nesse programa tão bem visto. Foi um prazer. Bom, e se você quiser rever esse programa, visite os canais da AMAD, as redes sociais, no YouTube também, e assista quantas vezes quiser, deixe lá suas sugestões e comentários. Muito obrigado e até a próxima.